Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e se chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos dos povos de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, tem situações da nossa vida que nós não compreendemos, diante da grandeza de Deus, pode nos tirar de tais situações. E tudo para Deus é possível. Como diz aqui a última frase de Isabel: se dignou tirar-me da humilhação pública. Quantas situações, irmãos, que nós vivenciamos, que diante da humanidade é uma humilhação, diante da humanidade é situações de cobranças, de opressões. E ser uma mulher estéril era como um castigo de Deus. Era para aquelas pessoas, no momento daquela época, como um leproso, é uma humilhação. E, diante desse mover, Isabel fala essas palavras. Nós estamos vivendo aqui o momento do advento de Natal, e o Natal são os tempos em que mais contemplamos nas personagens algumas virtudes: humildade, simplicidade, pobreza, abandono e confiança. Os personagens que nos são apresentados seguem todos essa linha: o menino Jesus, Maria José, João Batista, Ana, Simeão, e no evangelho de hoje, Zacarias e Isabel, sofridos, humilhados, todavia não perderam a confiança e a fé em Deus. Temos tanto para aprender com eles, tanto Deus, e não perdemos a paz. Aprendemos com estes santos a nos abandonarmos em Deus e não perdemos a paz, a fé, a esperança.
Essa é a chamada esperança dos pobres. Isso significa apoiar-se somente no Senhor e esperar nele, mesmo que aparentemente ele demore. Porém, como dizemos aqui no Brasil, Deus tarda, mas não falha. Querido irmão, com esse ensinamento junto com a igreja, nós, voltando o nosso olhar agora, o que o texto diz para mim? Que eu devo me abandonar-me em Deus e não perder a paz no meu coração, não perder a fé e esperar em Deus. Como nós vimos aqui, é o momento desse homem, essa mulher, como começou dizendo, eram justos e estavam no caminho do Senhor. E que nós possamos viver essa esperança, essa paz, essa fé, diante de tantas adversidades, diante daquilo que não acontece, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós rezamos, daquilo que nós colocamos para Deus, a tua situação, aquilo do milagre que você precisa, daquela causa impossível que você tem na sua vida, situações. Talvez você precisa colocar para Deus hoje, mas confiar, esperar, e que todas as situações não tirem a paz do nosso coração. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, eu desejo neste dia aprender com o Senhor. Diante das perturbações, diante das situações adversas, que a paz esteja no meu coração. Diante de tudo isso, que eu fortaleça a minha fé. Diante de tudo isso, que eu espere em Ti, Senhor, todas as situações da minha vida. Levanta a mão, meu irmão, minha irmã, e creia em tudo que nós presenciamos aqui hoje. Quantas situações hoje Deus vai colocar a mão poderosa dele. Quantas situações hoje Deus vai colocar a mão poderosa sobre situações impossíveis. Situações de esterilidade. Pessoas que não conseguem engravidar. Deus já começa colocando a mão nesta situação aqui, meu irmão, minha irmã, creia. Creia que chegou o momento, que se o Senhor pode, como ele disse para aquele leproso disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode curar-me, Jesus. E eu creio, meu irmão, que as tuas palavras são essas hoje. Se o Senhor quiser, Jesus, o Senhor pode me dar graça de eu ter um filho. E eu creio que o Senhor quer, Senhor. E neste momento, com essas palavras, coloca a mão no seu ventre. Fala: obrigado, Jesus. Eu creio que eu estou grávida. Eu creio que o Senhor já colocou a sua mão. E tome posse dessa graça, minha irmã. Tome posse dessa graça, meu irmão, você que vai ser pai. Acredite, você que está rezando pela tua esposa. Você que pediu diante de Deus essa graça. Como Ananias estava ali e tudo isso aconteceu. Que neste momento não tenha dúvida, tenha fé. Não pergunte como vai acontecer, será que vai acontecer isso ou não. Simplesmente creia. Como disse Nossa Senhora, como se fará isso? Ananias aqui, ele tem uma pequena intervenção na fé. Ele faz uma pergunta diferente. Como terei certeza disso? Ele não pergunta como fará isso. Então, como terei certeza disso? E neste momento, tardou um pouco ao seu milagre. Mas Deus tarda, mas não falha. Então, diante da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, Deus tarda, mas não falha, porque diante da fé nós precisamos crer. Eu creio, Senhor. O Senhor já colocou a sua mão, eu já estou grávida. O Senhor já colocou a sua mão, já curou a minha esterilidade. Em nome de Jesus, receba essa graça. E creia, minha irmã, que já está grávida de 5 meses, 3 meses, 1 mês. Esse é o mover de Deus hoje, para o coração de muitas pessoas que esperavam a gravidez. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre o dom da vida, sobre todas essas mulheres que desejam ser mães. Coloque essa mão poderosa. Sabe, irmão, no começo me vinha assim um sentimento de mães pedindo pelos filhos para sair das drogas, situações adversas assim, que é uma causa impossível. Mas Ele nos levou hoje a curas da esterilidade.
cura de não poder ter filhos. E eu creio que este milagre está acontecendo. Mas eu creio também naqueles vícios que eram causas impossíveis, que a mão de Deus está sendo colocada sobre esses irmãos também. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Causas impossíveis também na parte financeira. Você que pediu em lágrimas para o Senhor, já pensou até em tirar sua própria vida. Mas Deus está colocando a mão e está te apresentando saídas para essa situação. Primeiramente, creia em Deus. Fale, converse. Coloque para uma pessoa de confiança. Não guarde só para você. Talvez é isso que tenha te sufocado. E essa pessoa está tão pertinho de você que vai te ajudar, que vai te dar este caminho da salvação, que vai te dar esta oportunidade de recomeçar novamente, de te ajudar com a tua parte financeira. Está muito perto de você essa pessoa que pode te dar essa força. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Qual é o meu novo olhar a partir da palavra? Apoiar somente em Deus, esperar nele, mesmo na demora. Deus tarda, mas não falha. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,